Olá, gente. Estamos agora em mais uma live do Jaleco e hoje a gente vai bater um papo um pouco diferente. A gente vai parar de falar um pouco de medicina, vamos falar sobre carreira, falar um pouquinho de vida pessoal também. E aí a gente trouxe a Michele, que é dermatologista, a Roberta, que é anestesista, e o Pedro, cirurgião plástico, para discutir um pouquinho assim, como é que eles escolheram a especialidade, como é que foi. E de repente eu, Felipe Magalhães, que sou nefrologista, vou falar alguma coisa também. Como é que funciona essa história da gente fazer medicina e escolher uma especialidade depois. Então, vamos começar com a Roberta, que tá ali no meiozinho e tal. Roberta, como é que foi, assim, que você resolveu fazer anestesia? Foi ou anestesiologia, né, para ficar mais bonito? Foi no meio, foi no final? Como é que foi a escolha? Olha, Felipe, ninguém entra na faculdade de medicina querendo ser anestesista, a não ser que tenha algum familiar que faça anestesia. A gente não tem ideia de que existe essa especialidade antes de começar a medicina, e até nos primeiros anos, né? Para você ter uma noção, quando eu entrei na faculdade, eu queria ser cirurgiã cardíaca. Via em filme, Grey's Anatomy, achava lindo. E a realidade não é bem assim. A gente vai vendo as matérias, vai passando pelo centro cirúrgico, vai conhecendo outras realidades, outras especialidades. A anestesia, para mim, foi amor à primeira vista quando eu comecei a faculdade mesmo de medicina. No primeiro ano da faculdade, eu entrei no centro cirúrgico. Nem quis ficar muito perto do cirurgião, já olhei ali a figura do anestesista, opa, essa coisa é diferente, o que esse cara faz? Aí eu vi ele diluindo as medicações e tal, me explicando como é que funcionava o monitor, conversando com o paciente, eu falei, poxa, eu gostei desse negócio. Aí depois, mais pra frente, comecei a ter aula de farmacologia, que eu me apaixonei também, né, aprender os medicamentos, fisiologia também, então fui associando uma coisa a outra e vendo que tudo se encaixava no que eu gostava. Associado a isso, eu também não gostava muito dessa rotina de enfermaria, consultório, né? Apesar de eu gostar da relação com o paciente, que o anestesista tem, embora as pessoas achem que não tem, mas tem sim. Mas assim, eu sempre gostei muito de centro cirúrgico. Eu queria chegar ali, resolver o problema do paciente, né? E esse acompanhamento, assim, por muito tempo, uma coisa que eu não me interessava muito. Eu gostava mesmo de resolver o problema ali na hora. Então, me interessei muito pela anestesia e sabia que eu queria estar no centro cirúrgico, né? Foi uma pegada meio assim, a prática do anestesista, e aí depois você começou a se apaixonar pela matéria e tal. Isso, exatamente. A parte teórica, eu comecei a gostar muito, farmácia, fisiologia. E a parte prática foi o que mais me encantou. Aí depois, né, mais pro internato, eu comecei a fazer os estágios de CTI, que é muito parecido, né, terapia intensiva. Comecei a fazer procedimento, entubar, puncionar veia profunda, artéria. Então eu falei, não, é isso, com certeza. Eu nem pensei em outras coisas, assim, parece que foi tudo certinho, tudo que eu gostava em uma coisa só. E aí, Michele, a sua experiência foi assim também? Ou você, no comecinho da faculdade, no final, como é que é? Eu vou dar um spoiler. Eu decidi, assim, nefrologia quando eu já estava fazendo residência de clínica. Tava na residência de clínica e aí eu fui fazer nefro. Como é que foi a sua, Michele? Eu resolvi fazer dermato quando eu estava na faculdade, passando na dermato. Eu entrei na faculdade querendo fazer pediatria. E aí, quando passei pela pediatria, eu decidi, não quero fazer pediatria. E aí, quando tive a vivência do ambulatório de dermato, e depois eu fiz um estágio na faculdade de dermatologia, num outro serviço fora da faculdade, aí eu me apaixonei e decidi que queria fazer. Mas foi dentro da faculdade também, não foi? Foi durante a faculdade. Eu não tenho nenhum familiar médico, não tinha nenhuma referência. Não teve médico de fora? Não. Ou que cuidou de você e tal, quero ser igual? Não. Foi lá, realmente assim... a vivência na faculdade. Foi a vivência da faculdade. Saber a matéria e a vivência do ambulatório. Eu já gosto muito dessa relação com o paciente, de conhecer o paciente, de chegar no consultório, o senhor tá aqui de novo. Entendi. Né? Eu gosto muito disso, então... Vocês não fizeram ambulatório de nefro, não? Porque nefro é mais legal. A gente fez. Eu fiz. Fez. Nefro é super interessante, eu consegui ler horas. Horas de nefrologia sem dúvida. E aí, Pedro, como é que foi que você resolveu fazer cirurgia plástica? Como é que foi esse processo de tomar de decisão? Foi natural? Foi pensado? Como é que era? Então, desde que eu entrei na faculdade, eu sempre quis ser cirurgião geral. É um sonho, eu acho que parte do pessoal que entra na faculdade tem esse sonho, né? Alguns saem, alguns ficam. E eu engrenei nessa ideia desde o começo. Fiz monitoria de anatomia, estágio de anatomia, monitoria de técnica operatória, fui monitor-chefe de técnica operatória. No segundo período eu já estava no pronto-socorro suturando o pessoal. Então, já sempre gostei muito da técnica cirúrgica.
E eu acho que eu passei a mesma coisa que você passou na clínica, né? Quando você entra nessas especialidades genéricas, abre um leque muito, muito grande para você. E eu, desde o começo da faculdade, eu já acompanhava a parte de cirurgia plástica e parte de cirurgia vascular. E essa foi minha dúvida até o final da residência de cirurgia geral, quando eu me inscrevi para cirurgia vascular e cirurgia plástica. E, por sorte, a primeira prova que eu fiz, que foi a prova... sorte não, né? Acho que eu estudei um pouquinho também. Mas a primeira prova que eu prestei foi a do INCA. E o resultado do INCA saiu antes da primeira prova de cirurgia vascular que eu ia prestar. Então, eu engrenei na cirurgia plástica e foi do primeiro dia, já descobri o amor pela especialidade mesmo, especial pela cirurgia construtora, da parte oncológica lá no INCA, né? E foi assim, foi uma coisa assim, decidida. Eu sempre tive essa dúvida na minha cabeça, mas na hora foi pela cirurgia plástica. Legal. Só pra galera que não é do Rio e tal, INCA é o Instituto Nacional de Câncer, tá? O Instituto Nacional de Oncologia. Então, é uma rede de hospitais, tem 4 hospitais aqui no Rio de Janeiro e tem vários programas de residência, inclusive de cirurgia plástica, que tem uma pegada mais de reconstrução e tal, né? Sim. E aí, Michele, como é que foi depois, assim? Você fez dermato, você já é dermatologista, e como é que foi a prática? Foi igual achava, foi pior? Depois que você escolheu, como é que foi ali? Na hora que você entrou no mercado? Eu tô 1 ano no mercado, calma. Assim, quando eu entrei na residência, a minha imagem do dermatologista era aquele dermatologista clínico, que era o que eu tive na faculdade, mais intensamente. Mas quando entrou na residência, abriu um leque realmente da cirurgia dermatológica, da cosmetria, e aí você vê que é muito mais amplo daquilo que você imaginou, né? Pra mim, foi assim, meus melhores anos. A residência foi... E a residência e o mercado, agora que você já está trabalhando e tal, decepcionou? Foi melhor do que você achava? O mercado tá decepcionando. O mercado tá decepcionando. Você achou que Mas eu acho que é uma situação. Assim, no meu caso, é uma situação que no Rio tem muitos médicos, né? E tem muito dermatologista. Tem um censo da SBD, né, desse ano. E eu penso também que a gente, durante a formação, não é preparado para ser um profissional liberal. Eu acho que faz muita falta para quem quer ser profissional liberal, anestesista, o cirurgião plástico, o dermatologista. Se você for ver, vagas de emprego são escassas. Então, você tem que caçar seus pacientes, você tem que correr atrás do seu. E até você aprender a pegada disso, você tem ainda uma caminhada. Treinar funcionário, abrir pessoa jurídica, começar a divulgar o seu trabalho de forma a trazer o paciente confiando em você a ponto de fechar uma cirurgia, de fechar um procedimento, de fechar um tratamento com você. Isso é uma coisa que ninguém esperava quando escolheu a residência, né? Quando escolheu a especialidade e tal, não esperava que ia perder tempo fazendo isso, né? Quando você vai abrir um consultório, você não tem a ideia do que é a burocracia de abrir um consultório. Eu sei bem. E essa é a vantagem do anestesista, né? Porque, assim, a importância de você ter uma boa relação com os médicos, né? De ser reconhecido e, consequentemente, ser chamado para fazer anestesia. Isso, claramente, é importante. Mas a gente não tem isso de ter que correr tanto atrás do paciente, né? E isso é uma coisa vantajosa até pra gente. A gente tem que ter boas relações, ter bons resultados com o cirurgião para fazer o nosso filme. Mas, realmente, nesse momento que a gente se encontra hoje, ter essa iniciativa, assim, ser um profissional liberal como eles, que tem que ter consultório e tudo mais, é mais difícil mesmo. E Roberta, como é que foi, quando você começou a virar anestesiologista, a história das cirurgias? Foi igual você via lá na faculdade, o mesmo tipo de cirurgia, ou quando você entrou no mercado, a prática mudou um pouquinho, você começou a anestesiar coisas mais simples que você achava que ia anestesiar? Como é que foi esse negócio? Sim, completamente diferente. A gente, na residência, a gente vê de tudo, né? A gente se apaixona por certas cirurgias em especial, mas, como eu falei, depende muito da relação que a gente tem fora da residência com o cirurgião. Então, eu gostava muito de cirurgia torácica, ortopedia, gostava de fazer os bloqueios. Mas quando eu saí, fui fazer anestesia cardíaca pediátrica, que é uma coisa que eu nunca tinha visto na minha vida, né? Tive a oportunidade de entrar num contrato no Instituto Nacional de Cardiologia. Eu já gostava de anestesia pediátrica, já gostava de fazer.
E surgiu essa vaga de anestesia pediátrica cardiológica. Eu falei, vou ver qual é. E só é feito nesse instituto praticamente. Então, uma coisa que eu nunca imaginei, fui fazer anestesia para ginecologia, pediatria, enfim, coisas totalmente diferentes do que eu já fazia. Mas eu acho legal essa versatilidade, assim, do anestesista, de poder fazer um pouquinho de tudo, saber um pouquinho de tudo. E tá sempre variando, não é uma coisa monótona, né? A gente vê todos os tipos de cirurgia se quiser, é só correr atrás, né? Porque eu gostei... Mas dá para fazer isso? Dá para você ser um anestesista que anestesia para uma colono na segunda de manhã, faz uma... É possível, né? Uma Mas, cardíaca na quarta-feira. Se você tiver os contatos, né? Se você tiver os contatos com cirurgiões que façam, é possível, mas é... Mas normalmente corrida, você faz, né? O que é? Normalmente você faz mais cardíaca... Tem gente que opta por fazer só mais um tipo de coisa, né? No meu caso, por exemplo. Mas tem gente que faz de tudo, quer abraçar o mundo, sai da residência querendo fazer tudo e aí depois, aos pouquinhos, eu já tenho 4 anos de formada da residência. Então, aos poucos a gente vai seletivando, vai vendo o que a gente realmente tem mais afinidade, os cirurgiões que a gente tem mais afinidade, que a gente gosta mais de fazer e vai, né... Deixa de ser aquela coisa, aquela afobação toda. Eu acho isso muito legal, porque você cria meio que uma família, né? Você cria um time. Meu time de anestesistas, meu auxiliar, a minha instrumentadora. Eu acho uma relação muito legal. Você criar essa relação é uma das coisas mais legais do centro cirúrgico. Assim. Quem trabalha no centro cirúrgico acaba formando, né? Sim, então, às vezes não é nem assim aquela especialidade que você gosta de anestesiar, mas assim... As pessoas que estão ali, a equipe é tão legal que você gosta, você fica mais leve, né? Porque é uma rotina muito estressante. Entendi. Então... Deixa eu falar com o Pedro, que o Pedro falou que começou a história de cirurgia plástica no Instituto Nacional do Câncer e aí fazia muita reconstrutora. E aí quando você foi para o mercado, terminou a residência, continuou fazendo reconstrutora? Então, foi uma surpresa grata. Porque realmente... todo mundo que quer cirurgia plástica se preocupa muito com a cirurgia estética. Eu, inclusive, não me excluo desse grupo. Mas, realmente, na minha formação, o foco era a cirurgia reconstrutora. É claro que eu vi muita cirurgia estética, muita. Fiquei 2 meses no Hospital da Plástica do Dr. Farid, acompanhava muitos cirurgiões fora, vi cirurgia com o Dr. Paulo Miller, vi cirurgia com cirurgiões altamente capacitados em cirurgia estética. E me formei achando que só ia cair estética. E assim que eu me formei, eu já conheci um colega mastologista. Então, as primeiras cirurgias que eu fiz, minhas cirurgias plásticas particulares, foram reconstruções de mama. E uma grande parte do meu movimento de consultório até hoje é cirurgia reconstrutiva, principalmente pós-bariátrica, câncer de pele, que é uma área que eu adoro, a própria parte de reconstrução de mama. E na parte de estética eu também faço lipoaspiração, implante de mama, mas principalmente nessa crise é um movimento que está se mostrando muito promissor para mim, é a cirurgia reconstrutora. Deixa eu aproveitar agora que ser cirurgião plástico, todo mundo acha que cirurgião plástico ganha dinheiro. Fala, ganha, cara. Como é que é isso? Cirurgião plástico... Isso pesou na hora que escolheu? Eu acho que mais do que o dinheiro, eu acho que eu pensei na remuneração por procedimento. Eu pensei em ter uma vida mais calma, não precisar fazer muitos procedimentos num dia, etc. A curva de movimento de um cirurgião plástico é muito mais lenta. Isso eu converso até com a minha equipe de anestesia. A curva de ganho financeiro de um anestesista, ela é aguda. Ela é aguda e chega no platô. Sim. A curva de ganho financeiro de um cirurgião plástico, dermatologista, ela é mais longa. Ela é uma curva menos aguda, mas ela pode subir muito. Não tem tanto limite quanto do anestesista. Então, assim, a Roberta já está ganhando muito dinheiro. Tá rica. Tá rica. Com certeza. Inclusive, eu acho que ela decidiu fazer anestesia quando ela viu um cheque do preceptor dela. A gente está correndo atrás, né? Mas é isso. São procedimentos relativamente bem remunerados. Não tem do que reclamar.
Doutora Michelle, doutora Roberta, vocês pensaram em dinheiro, assim, o mercado, remuneração na hora que vocês pensaram em especialidade? Ou foi só amor, é o que eu quero fazer? Assim, pode parecer meio clichê, mas não pensei em dinheiro de verdade. No início, como eu falei, eu decidi ser anestesista desde o primeiro, segundo ano de faculdade. Então, nem tinha ideia de quanto que ganhava o anestesista. Só passei a saber porque passaram a me fazer esse tipo de pergunta. Então, assim, é claro que é o que o Pedro falou. A gente sai da residência já ganhando um bom dinheiro, né? E isso meio que se estabelece, né? Conforme a gente vai se estabelecendo, vendo as nossas equipes, o que a gente quer trabalhar e se mantendo ali, né? Então, chega num ápice e se mantém, né? Claro que tem aqueles que querem trabalhar 24 horas por dia, quase não vem a família e tal. Então, assim, você pode ganhar muito, ser muito rico, muito rápido, mas você também pode ter um padrão bom, mas uma qualidade de vida boa também, que é o que eu escolhi fazer. Eu não tenho esse desespero de ficar rica, de ganhar muito dinheiro. Ganho bem, assim, pro padrão de vida que eu quero ter, mas eu também quero ter qualidade, né? Eu quero chegar em casa e poder gastar o meu dinheiro e ter tempo de gastar o meu dinheiro também, né? Mas lá na escolha, nem pesou, né? Não pesou. Assim, eu não vou mentir. Se falar assim, olha, anestesista, você não vai ganhar bem, não vai poder ter um padrão de vida que você quer, talvez eu não tivesse escolhido. Né? Se fosse uma especialidade fracassada, assim, que não fosse muito bem remunerada, mas não foi isso que pesou no momento que eu escolhi. Claro que foi uma surpresa boa, né? O retorno, não posso negar que realmente é muito bom, mas definitivamente não foi isso que pesou, não. Foi o amor mesmo que já vi que todo mundo fala que foi o amor, nem perguntar pra Michelle, né? Não, peraí. Mas também eu não julgo quem diz que porque tem muitas pessoas que eu conheço que realmente fazem anestesia, gostam, mas é mais pelo dinheiro. Sim. Você vê que focando só no dinheiro. Esse é o foco, mas contanto que você faça... Que faça bem, né? Faça bem, não vou falar, faça por amor, porque isso também é outra... Mas assim, que faça bem, que tenha responsabilidade, que trate bem os pacientes, tenha bons resultados, eu não vejo nenhum problema em você falar que faz pelo dinheiro. Isso aí. Pode falar, Michelle. Eu acho que, assim, pra mim o que pesou mais foi a rotina do dermatologista. Eu queria realmente essa rotina de ser ambulatória. Eu não gosto de hospital, não gosto de enfermaria, então pra mim isso foi muito importante. Você sabe que eu também adoro isso, cara. Mas pode ocupar tempo depois. É uma coisa que eu sou uma exceção, meio que uma exceção na cirurgia geral. Quando eu entrei na cirurgia geral, eu fui pro Hospital João 23, que eu fiz cirurgia geral em Belo Horizonte, eu descobri que eu odiava trauma. Eu cheguei e falei, caramba. Ninguém interagia muito E eu adorava chegar no consultório, avaliar o exame do paciente, falar, olha, vamos operar tal dia. Conversava, explicava a cirurgia. E isso dentro da cirurgia plástica é mais forte, realmente. Eu acho que na especialidade minha e a dele, é bom porque a gente faz as duas coisas, né? A gente tem ambulatório e a gente também pode operar muito. Então, isso é muito interessante, se eu não ficar só numa rotina. Acho que isso pesou muito. E o fato de não fazer plantões, não ter que viver de plantões, isso foi o principal. Isso é importante. E vocês já pensaram, assim, em mudar de especialidade? Já olharam com carinho ali pro quintal do outro? Falaram, pô, o quintal do outro tá mais verde... Vou fazer nefro que nem o Felipe. Não. Tá, não precisa de ser nefro que nem o Felipe, mas... Nefro, né? Vocês já pensaram em fazer outra coisa? Ou é assim, escolheu, foi e nunca olhou pro lado mais? Eu sempre fui determinada que eu queria anestesia. Ainda bem que eu, assim, decidi a coisa certa. Eu nunca pensei em fazer outra especialidade. Nunca olhei assim, atrás do campo, vou fazer cirurgia, pô, legal. Eu tenho muito interesse por cirurgia, acho muito legal, muito interessante, mas não estaria do outro lado do pano. Também não faria clínica, muito menos clínica, assim, nefro, então, né? Você não vai nos convencer, Felipe. Nefro super clínico. Meu negócio é centro cirúrgico mesmo. Sim. E eu acho que eu escolhi a coisa certa, não me arrependo nem um pouco. E pretendo continuar aí até ser bem velhinha. Fazendo anestesiologia. Fazendo anestesia lá, tremendo, mas fazendo. Eu trabalhei alguns anos em clínica da família, né? Antes de fazer residência, né? Alguns anos. Eu fui fazer residência bem mais tarde. Mas eu sempre tive certeza que eu queria fazer dermatologia, nunca pensei em mudar. Nunca pensou em mudar? Nunca olhou pro lado?
O Pedro falou que já pensou, teve aquela história da vascular, vai pra vascular, opera uma carótida daqui. Carotidazinha, Nunca peste quis uma voltar atrás, varize, não? aneurisma. Cara, já tive crise, mas era coisa de horas, assim. Mas era crise? Será que se eu tivesse feito vascular, como é que eu estaria agora? Não teria precisado ter tanta propaganda. Não estaria me preocupando tanto em correr atrás, etc. Mas, não, cara, quando eu paro pra pensar friamente, é o que eu sempre quis fazer mesmo. Não Sempre me quis, vejo- mas só descobriu tarde. Não, eu não me vejo, desculpa. Então, é o que eu quero fazer. É o que eu quero fazer, o que eu sempre quis uma forma de... Porque às vezes você tá num momento muito estressante lá, às vezes acontece alguma coisa de ruim e você já pensa assim... Se só que fazer quando você- acontecer todo dia... Só que quando é você dureza. para pra pensar friamente, realmente... Não tem mudança. Engraçado que acho que médico muda pouco, né? Eu também nunca pensei. Eu demorei para escolher fazer nefrologia, escolhi na residência de clínica médica, mas depois eu nunca olhei pro lado. Eu acho cardio legal, eu acho endócrino legal, reumato é legal, mas assim, eu nunca pensei em mudar. Eu me lembro de vários colegas da clínica, do primeiro ano de clínica da residência da Lagoa, que realmente tinham essa dúvida até o último minuto. Até o último momento, né? E hoje ninguém quer mudar. O pessoal assume, Já veste a camisa, Fizeram apaixona. endócrino, fizeram reumato e realmente foi aquilo. Mas decidiram lá no 45 do segundo 45, tempo, Acho que a gente apaixona, né? A gente acaba se apaixonando e É. tal. Se acostuma. Vê o tamanho do mundo da especialidade, né? Que pois você olha, pô, vou fazer só aquilo. E aí quando a gente entra pra fazer só aquilo, a gente descobre que só aquilo é um mundo e tem muita coisa pra estudar, pra fazer. E você sabe o que acontecia comigo também? Toda vez que eu desanimava, a secretária mandava mensagem, parecia que era batata. Tinha 2 preenchimentos, 2 cirurgias particulares. Só pra te animar. 2 consultas particulares. Eu falei, cara, é isso. E toda vez que você tá desanimado, se você faz o que você gosta, você perde o desânimo na hora. Eu não sei se com vocês... Eu às vezes eu chego desanimada num lugar e eu fico super feliz atendendo os pacientes, depois saio ótima. Pois é. E cheguei, às vezes, preocupada. Aí eu agendo uma cirurgia, eu falo, caraca, é isso, cara. Acho que não tem essa. Escolher especialidade errada é muito ruim, né? A gente passa 8, 10, 12 horas trabalhando por dia. E aí você vai ter o quê? 1 hora de lazer muito legal, porque seu lazer vai ser... Mas você vai passar 8, 10 horas sofrendo, né? Tem que mudar. Tem que mudar, né? Você deu conta Às de vezes isso acontecendo. acorda desanimado, cansado, é mais um dia e tal. Mas aí você chega lá, faz o seu trabalho, o paciente acorda sorrindo, sabe? Sem dor, acorda bem, te agradece. Mas E você ganha seu dia, sabe? Você volta bem pra casa, você resolve o problema dele. Mas Então, eu acho que isso é uma coisa que é gratificante. importante a gente falar pro pessoal também, cara, que não é ferro e fogo. Não é escolheu, foi. Eu tive colegas, da época que eu fazia cirurgia geral, o colega fez clínica e depois, ao invés de R3, prestou anestesia. Sim. Um colega meu de turma fez 1 ano de cirurgia geral, largou e foi fazer oftalmologia. Minha esposa fez 3 meses de anestesia, largou e está fazendo dermatologia hoje. Então, isso que a gente fala pode parecer muito romântico, mas se você entrou e viu que não é a sua... Muda. Porque é o que você falou, Felipe. Às vezes a realidade é diferente do que você idealiza. Né? Sim. E às vezes a dificuldade que você tem para entrar na residência, às vezes acaba você perdendo o foco. Sim. Né? Eu tenho um amigo que saiu de ortopedia para fazer endócrino. Ele começou Isso a residência sim de é uma ortopedia e tal, não sei o quê. Acho que fez 6 meses de ortopedia no INTO, Instituto Nacional de Traumatortopedia. Sofreu pra passar. E aí, em 6 meses ou menos, ele viu que não queria, fez residência de clínica médica, fez residência de endócrino. Tem que ter coragem mesmo, entendeu? Porque se você ficar sofrendo pelo tempo que você gastou estudando para residência e o tempo que você vai ficar infeliz sofrendo por isso, sabe? Muda logo, toma coragem, muda logo, entendeu? Não espera esse amor todo que a gente tem chegar. Se não surgiu a primeira vista, a segunda vista, já começa a pensar em outras coisas e corre atrás. Lá na residência que eu coordeno, a gente perde mais ou menos 10%, 6% dos residentes entram na residência e resolvem trocar de especialidade.
É claro, tem ano que ninguém muda, tem ano que 1 ou 2 mudam, mas em média, eu já até tentei planilhar isso, deu uns 6%. Na anestesia É. acho que é um pouco maior. É um pouco mais, gente né? que entrou na residência pela pressão e desistiu. Às vezes assim. focou no dinheiro. Isso e foi- quando É porque é esfriou lá- muito... realmente a pressão é muito grande. Isso, né, isso foi uma na coisa que eu anestesia. vivi na pele, porque a gente brinca com o anestesista, a gente sacaneia, né? Aham. Mas eu vivi na minha casa isso. Eu via o estresse que é a rotina, Do de anestesista. você ter que dominar uma via aérea 2, 3 por dia, ter que funcionar o paciente, dominar ele clinicamente, às vezes circulação extracorpórea, esse tipo de coisa. Porque Então- quando acontece é de uma vez só. Você tem que estar preparado para uma catástrofe assim, naquela hora, e você saber resolver. Então, de repente, os meus Isso que eu residentes... gosto da adrenalina do anestesista, né? De resolver. De resolver, Acontece, adrenalina. resolveu e pronto. Não é aquele paciente crônico que aos pouquinhos você vai tentando tratar no seu consultório, que você tem tempo de pensar na estratégia. Não, na anestesia é ali na hora, papum. Ah. Ou você resolve ou pode custar uma vida. Então, realmente é muito estressante. Via aérea, então, você Nossa, ganha eu já- alguns já cabelos vi- brancos. Já vi aí juntar 5, durante- 6 em um paciente. Assim. Aí chega todo mundo, Ah. né? Vem o centro cirúrgico inteiro. E, Roberto, mas você acha que, então, mais de 10% desistem na residência de anestésio? Eu Chá, acho que gente. sim. Acho que sim, né? Na minha, pelo menos. Pelo menos na sua lá. Depende, Você fez no né? FRJ? Eu fiz no FRJ. Realmente, a pressão lá é muito grande, até porque se cobra, né? Sim, claro. Qualidade dos residentes, pontualidade, disciplina. Além de ser uma especialidade que, às vezes, as pessoas escolhem sem ter muita vivência antes, sem ter passado por um estágio, sem ter entrado muito no centro cirúrgico. Então, se deparam com uma realidade totalmente diferente, que a gente não vê, né, na faculdade. Então, aquilo é chocante, né? E acontece, óbito, Acho que a anestesia complicação. é muito claro, né? Que a gente não E teve às vezes contato. é um staff que é estressado Certo. também, e aí coloca pressão, coloca a culpa em Sim. você. Então você tem que ter a cabeça muito no lugar, tem que ser muito tranquila para poder saber lidar com a pressão, né? Porque Eu acho que realmente- todas as áreas, se alguém quer fazer qualquer área da medicina que exija fazer procedimento, a pessoa tem que ter uma cabeça tranquila. uma resposta rápida, Isso assim, mesmo, né? né? Sim, Vai fazer claro. uma biópsia renal, vai fazer uma coisa, passar até mesmo CDL no paciente que está com discrasia, você dá Por mais que Sim. seja uma situação muito assim, um pânico total, você tem que manter a calma. Porque senão você não Você vê consegue o circo pensar. pegando fogo. assim, Você tem que. Senão você não consegue. Você E não aí? pode travar. E tem as pessoas. É perfil, né? É o perfil da pessoa que faz cada tipo de especialidade. Você não pode ser travado, não pode ser inseguro. Isso, claro que você pode ser, mas você vai Você treina. adquirindo, você vai treinando, Treina, você claro. fica E a experiência vai te condicionado dando aquilo. uma calma Só que nem também, todo né? mundo no início consegue ter isso na cabeça e conseguir, né? E às vezes não tem apoio dos colegas, não tem apoio dos staffs, então E vem aqui, as gente. pessoas se perdem e acabam Já está falando, a gente desistindo. começou o papo, a ideia era a gente falar um pouquinho de escolha de especialidade, de residência, de pós-graduação. Vocês acham que tem alguma dica? A gente tem um monte de aluno, de ouvinte que querem saber se tá, mas e aí, como é que eu faço? Como é que é a história, assim? Eu tenho que escolher, tem alguma dica, assim, como é que eu faço para descobrir se eu quero fazer uma? O que você acha? Michele, você tem dica? Você acha que tem um jeito mágico? É sorte? Eu acho que é ter contato com a especialidade. Se você pensa em fazer alguma coisa, vai atrás, vai fazer estágio, vai ter vivência daquela especialidade para ver o dia a dia, ver se é o que você quer. Eu não consigo ver de outra maneira, assim. Eu acho que primeiro você tem que se conhecer. Também. O que eu gosto? Seu perfil, né? Porque é o que eu falei, quando eu cheguei no João 23, que eu odiei, tinha 5 cirurgiões lá que estavam no veneno. Que estavam lá querendo cirurgia, Mas você teve que querendo ter a trauma. vivência para você Sim, ver isso. Né? Entendeu? Então, o que a gente gostava? A gente gostava de manejar o paciente, marcar ele, etc. A Roberta sempre foi uma pessoa mais prática. Você se conheça. O que eu gosto? Primeiro, realmente, parece clichê, mas não pensar em dinheiro. Se conhecer. Depois, ver as opções que se encaixam no seu perfil pessoal, no que você gosta de fazer, na rotina que você quer ter, e começa a... E eu acho que depois vem o mercado também. Só tiver o mercado também. Eu acho que também. Eu acho que Um pouco, sim. O Pedro acha que não. Eu acho que não, cara. Eu acho que não.
Você acha que não? Eu acho que não. Porque Porque pensando se eu fosse no ver o número de mercado, eu não faria médicos que cirurgia está plástica. aumentando, você olhar o número de especialistas que tem, é muita gente. Né? É muita gente, mas assim, é que é difícil, né, ver o mercado, É. né? Ou a opção assim, não vou fazer uma coisa que não vai ser tão legal assim Não, durante 10 é. horas por dia para ganhar um pouquinho mais de dinheiro, para curtir Sim. a minha única hora por dia que eu vou ter de lazer, nos dias que a gente tiver Mas uma hora de lazer, né? É, mas que nem no teu caso, que era clínica, que você tinha algumas opções, né? Você Aham. poderia pesar isso também, de uma forma ou outra. Se tivesse na dúvida. Talvez, não sei, eu acho que, acho difícil. Esse papo é justamente por isso, porque eu acho muito difícil. Quando a gente fala assim, vai lá ver o que você gosta. Vou ver o quê? Patologia, difícil. oftalmotorrino, ortopedia, clínica, nefro, cardio, cirurgia plástica, vascular, é muita coisa. Então, assim, é difícil, acho que é difícil. Acho que a escolha de especialidade é um problema para o aluno de medicina, para o acadêmico. É um negócio que gera angústia, que gera ansiedade. Assim, acho que não tem uma fórmula, assim. Às vezes algum professor na faculdade te encantou também, Sim. né? Em alguma especialidade. Eu lembro, o meu diretor médico durante a faculdade é um nefrologista. Talvez isso tenha até me feito olhar ali na residência, eu lembrava e tal. O pessoal... Um dos motivos de eu ter decidido, de eu ter pensado em cirurgia vascular também foi um cirurgião vascular que eu acompanhava, que era um cara super Aquela pessoa legal. que você olha E um cara, e fica e ele era maravilhado. super resolutivo, eu achava sensacional. Ele operava muito bem. E eu acadêmico, ele me dava a maior moral, entendeu? Me deixava fazer as coisas, fazer microespuma e varize, aplicação, pescava varize. Deixava solto. Aí você realmente vai se apaixonando, né? Eu acho que a faculdade, você vai trilhando o seu caminho na faculdade, né? Eu vejo assim, o pessoal que faz que decide, opta por fazer anestesia, você vê que são as pessoas que procuram fazer os estágios na emergência, no CTI, botar a mão na massa, fazer os procedimentos. É claro que não é só o procedimento, não é só a prática. A gente tem que ter conhecimento de farmácia, tudo mais, de fisiologia, enfim. Mas você vê que é aquela pessoa que é prática, né? Ela já se enfia lá nas provas, faz os concursos todos. E assim, a dica que eu posso dar pro pessoal que pensa em fazer anestesia é isso. Ir atrás, fazer estágio, não só para quem quer fazer anestesia. Eu acho que ninguém pode sair cru da faculdade. Todo mundo tem que passar um pouquinho de cada coisa, tem que fazer estágios, porque pode ser que surpreenda. Você queira fazer clínica, resolva fazer cirurgia, resolva fazer... Entendeu? Eu acho que você não pode sair cru. Só estudando a apostila, só isso. Tem que fazer a parte prática, tem que ter a vivência, aproveitar os rodízios nas enfermarias. A dica, na real, é fazer a faculdade de medicina assim, o mais completo possível. E aí, deixa fluir, né? Não é só estudar em casa e fazer prova. Tem que sair pro mundo aí. Tem que sair. E aí, na hora que se apaixonar, se apaixona, pronto, toca a vida. E se desapaixonar, se apaixonar por outra coisa. Não ficar travado. É igual relacionamento, né? Vai fazer o quê, né? Segue igual, fica com quem te faz bem, fazendo o que te faz bem. Isso aí. Bem, gente, obrigado pela presença da Michele, Roberto e do Pedro. Esse foi mais uma live do Jaleco e até a próxima.